Hoje eu vou falar sobre 3 alimentos que são verdadeiros vilões de emagrecimento. Então, se você quer saber quais são eles, fica aqui comigo. Seja bem-vinda. Aqui nós discutimos os passos da sua jornada rumo ao corpo ideal, ou seja, como mulheres expatriadas podem recuperar o corpo ideal sem neura. Meu nome é Ana Galeazzi e eu quero que você aproveite para encaminhar esse vídeo para quem você sabe que vai curtir esse conteúdo, que tem dificuldade com a alimentação ou quer se alimentar melhor e não sabe como. Essa é a oportunidade de compartilhar esse vídeo com essas pessoas que precisam mais. Então, existem algumas crenças alimentares que se criaram no século XX, nas décadas de 50 e 60 principalmente, e que, infelizmente, são ainda divulgadas até hoje, né, no ambiente médico, na população em geral, e nas universidades de medicina e de nutrição, e que são uma verdadeira catástrofe no que diz respeito às condições de saúde da população mundial mesmo. Eu não vou falar aqui sobre isso de forma direta, mas eu vou falar de alimentos que foram propostos como não sendo problemáticos por muitas teorias furadas que surgiram nessa época e que, na verdade, causam muitos danos à saúde e, pior de tudo, para a gente que está querendo cuidar do corpo, engordam. Né? Então, quando a gente fala de vilões, né, do emagrecimento, as pessoas pensam normalmente no quê? Né? As pessoas pensam em carne vermelha, pensam em colesterol, pensam em gordura, né? Por quê? Porque isso foi muito divulgado, né? Isso foi muito divulgado na década de 50 e 60. Isso não é verdade, né? Na verdade, naquela época, surgiram estudos, surgiram linhas guias de alimentação que vieram dos Estados Unidos mesmo, né? Com a criação da pirâmide dos alimentos, que foi uma estratégia para vender, na verdade, o excesso de produção de soja, de milho que tem lá, né, excesso de produção de grãos. Então, foi divulgado isso como forma de alimentação correta e, na verdade, não há nenhum tipo de evidência que fundamente essa recomendação. Então, mesmo a questão da carne vermelha, do colesterol e da gordura, que foi, durante muito tempo, divulgada como alimentos que seriam prejudiciais, que trariam problemas, que fazem aumento do colesterol, isso, na verdade, é tudo muito infundado, tá? Essas informações, infelizmente, elas já foram ultrapassadas por níveis de evidência muito maiores, mas elas continuam sendo ensinadas mesmo nas faculdades de medicina e nutrição, infelizmente. Então, assim, quais os alimentos que comprovadamente são problemáticos, e eu vou falar dos 3 mais problemáticos de todos aqui hoje, que são o trigo, o açúcar e as gorduras ou óleos vegetais, tá bom? Então, não vou falar aqui do colesterol, não vou falar da gordura animal, não vou falar da carne vermelha, que todo mundo pensa que esses são os problemas, na verdade, esses não são realmente os piores vilões da alimentação. Então, vamos começar com o trigo. Né, o trigo no sentido de farinha, pão, massa, cerveja, bolacha, bolo, né, tá presente demais na nossa alimentação ocidental, né, a gente tem o trigo presente por tudo, né, é uma parte importante da nossa cultura também. E, na verdade, assim, eu vou falar dele como vilão, independente de ele ser integral ou não, porque muita gente defende e diz, Ana, mas o alimento integral não tem problema. E esse é um mito, tá? Na verdade. Para começar, o trigo de hoje, ele não é como o mesmo trigo que os seres humanos consumiam antigamente, né? Ele foi um trigo que, através da seleção para o cultivo, ele foi sendo realmente espécie selecionada sempre para produção maior produção em menos espaço, foi modificado também, principalmente nas últimas décadas, parte modificado geneticamente, parte modificado de outras formas, com sempre nesse foco de aumento da produção, mais quantidades de cereal produzido no menor espaço possível, né? Que as plantas possam ser realmente cultivadas de forma densa, né? E isso, o que isso acarretou na fisiologia da planta, do trigo? Acarretou uma mudança de composição química. Então, o resultado é maior produção, realmente, em quantidade de grãos, com um menor teor nutritivo, tá? O teor nutritivo acabou sofrendo por causa dessa seleção e desse modo de cultivo. E o que acontece hoje em dia? Que o trigo, ele tem um índice glicêmico extremamente alto. O que é o índice glicêmico? É o quanto
o quanto e o quão rápido um alimento é absorvido como açúcar e faz um aumento do açúcar na corrente sanguínea, tá? Esse é o índice glicêmico. E o trigo, ele tem um índice glicêmico extremamente alto, mesmo o da farinha integral. E, na verdade, se for comparar, por exemplo, o índice glicêmico do trigo em números, ele é 71 contra 68 do açúcar branco, tá? Ou seja, ele é mais efetivo o corpo consegue transformar mais rápido e mais efetivamente o trigo em açúcar do que a absorção do próprio açúcar. Então, ele é um alimento que o corpo transforma em açúcar de forma mais eficiente de todos, tá? Isso é importante saber. E com relação a esse efeito no metabolismo da glicose, no metabolismo do açúcar, fica claro que ele é um alimento extremamente desfavorável para o emagrecimento, mesmo que ele seja integral. Né, mas tem também outros problemas associados, né? Não só a questão do ganho de peso, porque assim, um alimento que tem um índice glicêmico alto, ele tem uma maior chance de causar ganho de peso. Esse é o grande problema do açúcar e também, por ter um índice maior ainda, o problema do trigo. Mas existem outros problemas associados, tem até um livro do Dr. William Davis, que ele escreveu um livro que em inglês chama Wheat Belly. Eu acho que ele foi traduzido para o português como barriga de trigo mesmo, e é onde ele fala muito sobre os efeitos nocivos à saúde do consumo do trigo. Então, assim, os alimentos derivados do trigo, eles contêm glúten, né? E o glúten é uma substância que comprovadamente causa um aumento da permeabilidade intestinal. Então, a gente o nosso intestino, ele tem uma parede, né? Ele não é permeável a tudo, né? As células selecionam o que vai ser absorvido, né? Daquilo que está ali dentro, porque tem muita bactéria ali dentro, tem toxina alimentar, tem muita coisa que a gente não quer que absorva. Então, por isso que a parede intestinal ela é seletiva. O glúten, ele causa um aumento da permeabilidade da parede intestinal. E com isso, muitos desses elementos que deveriam se manter dentro do intestino e não ter contato com a nossa corrente sanguínea, com as nossas outras células de defesa, por exemplo, terão contato. E isso gera uma resposta inflamatória do corpo, porque o corpo entra em contato com essas substâncias e se defende. E essa resposta inflamatória pode gerar resposta inflamatória exagerada, então estados inflamatórios crônicos, não só no intestino, como sistêmico, inclusive doenças autoimunes. Tá? Que é quando o próprio sistema imunológico do corpo agride alguma parte do corpo mesmo, né? Quando a resposta imunológica está tão exagerada que o corpo acaba reconhecendo o próprio como se fosse vilão, como se fosse inimigo. E além disso, os derivados do trigo têm uma grande quantidade de antinutrientes, que se chamam, que são substâncias que têm a capacidade de diminuir a absorção de outros nutrientes que seriam importantes, micronutrientes, minerais, vitaminas. Então, além de ele aumenta a permeabilidade e causa inflamação, tem um alto índice glicêmico, então alto potencial para descontrole da regulação glicêmica, da regulação hormonal vinculada ao peso e à saciedade. E tem os antinutrientes, quer dizer que as substâncias boas que deveriam ser absorvidas vão ser absorvidas menos. Então, são vários problemas. Por isso que eu coloquei ele como vilão número 1. Tem o mesmo potencial de vício por causa desse índice glicêmico alto. Ele tem o mesmo potencial de resposta de vício que o açúcar. Causa um aumento também da produção do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Então, assim, bastante coisa, né? É meio pesado mesmo. Então, dá para entender por que ele é vilão. E, de qualquer forma, mesmo assim, eu não digo para as pessoas, mas então você tem que eliminar o trigo e nunca mais comer trigo na sua vida, tá? Não falo isso, por quê? Porque a gente precisa atingir um equilíbrio, isso faz parte da nossa cultura, faz parte historicamente da nossa alimentação, então a gente não precisa de radicalismo, mas a gente precisa saber desses problemas para a gente poder conscientemente fazer escolhas no nosso dia a dia, tá bom? Então, eu não considero um alimento bom para a gente ter todos os dias no prato, né? Então, ele não precisa ser proibido, mas não é uma coisa a ser consumida todos os dias.
como é o standard, né, da dieta ocidental, da dieta que foi proposta através da pirâmide dos alimentos, daquele que eu falei no início da live. Então, assim, vamos para o vilão número 2. O vilão número 2 que eu escolhi para falar, eu já falei bastante dele na semana passada, tenho falado bastante, que é o açúcar, né? Então, teve uma live inteira na semana passada sobre isso, então eu vou só resumir aqui rapidinho, não vou entrar em todos os detalhes do açúcar novamente, porque acaba ficando muito maçante, né? Então, o metabolismo, o que acontece com o açúcar é que ele leva o metabolismo do corpo a agir ou a entrar num modo de armazenamento. Né? E claro que se a gente quer perder peso, a gente quer sair do modo de armazenamento e ir para o modo de queima, né? De gasto dos estoques e não de armazenar mais estoques de gordura. Então, esse é o problema principal do açúcar. Claro, tem um problema de mecanismo de vício, né? Mecanismo cerebral mesmo, de ativação de sistemas cerebrais que são similares, sistema de recompensa similar ao de muitas drogas, então por isso aquele efeito de eu quero parar, mas eu não consigo, que as pessoas têm com açúcar, tá? E tem uma redução da sensação de saciedade, que é a nossa capacidade de entender conscientemente quando a gente comeu o suficiente, tá? Essa saciedade é quando você percebe que você está alimentado, que você não precisa comer mais. E o açúcar, ele diminui a nossa capacidade de perceber esse momento e dessa forma a gente acaba comendo mais, tá? Então, tô falando aqui bem resumido, porque realmente eu falei bastante sobre isso na semana passada, então, né, tem outros mecanismos, tem o mecanismo da glicação, que está vinculado ao envelhecimento, né, quando o açúcar se liga a moléculas do corpo e causa danos a essas moléculas, ou inativa essas moléculas, inclusive moléculas de colágeno, elastina, por exemplo, que dão o nosso viço da pele. Então, ele favorece realmente o envelhecimento, e isso não só o envelhecimento físico, como o envelhecimento celular de uma forma geral. E vamos falar, então, do terceiro. O terceiro vilão que eu escolhi para falar hoje são os óleos e as gorduras vegetais. Então, assim, historicamente, o que aconteceu? Aconteceu que lá pelos anos 60, começou a se propor que a margarina, por exemplo, seria uma solução, os óleos vegetais seriam uma solução saudável para o problema do colesterol, em troca dos alimentos de origem animal, né? E assim, isso é uma enorme furada, tá? Isso é uma grande furada, porque os estudos que foram feitos inicialmente para propagar isso são estudos completamente infundados, né? Então, foi demonizado o colesterol, que está vindo das gorduras animais, como sendo a causa do alto colesterol no sangue, e esse alto colesterol no sangue como sendo a causa das doenças cardiovasculares, tá? E, Manuela, eu vou te responder, tá? Eu tô vendo os comentários, eu vou responder no final. Então, assim, o que acontece com essa questão do colesterol? Que o primeiro estudo, por exemplo, que foi divulgado como o colesterol sendo a causa do aumento do colesterol, foi um estudo feito com ovos, e feito em coelhos, tá? Não foi feito em humanos, foi feito em coelhos. E claro, gente, coelho é um animal herbívoro, tá? Coelho come planta. E aí foi dado uma alimentação à base de ovos para os coelhos, e os coelhos tiveram um aumento do colesterol, e daí foi dito, ó, tá vendo? Os ovos aumentam o colesterol. E depois foram, claro, foram repetidos vários estudos em humanos, e o que se percebeu? Que, na verdade, não existe esse vínculo entre o colesterol, a molécula de colesterol que eu ingiro, com o meu nível de colesterol no sangue, tá? Não é porque eu vou comer uma gordura, uma carne gorda ou um ovo, que eu vou ter o meu colesterol aumentado no sangue. Isso é um mito. E é um mito que, infelizmente, ainda continua muito enraizado dentro do meio médico mesmo também. Então, essa demonização do colesterol e da gordura de origem animal fez com que as pessoas apelassem para os óleos vegetais. Que são quais os óleos que eu estou falando, né? O óleo de soja, o óleo de milho, de canola, girassol, óleo de palma, gordura vegetal hidrogenada, enfim, né? E todos esses. Então, assim, por exemplo, a gordura vegetal hidrogenada é provavelmente um dos piores deles, mas é uma estrela, está presente em quase tudo que a gente for comprar de industrializado, né? Bolo, bolacha, coisa que você compra de pacote, é tudo cheio de gordura vegetal hidrogenada. Por quê? Porque ela aumenta o tempo de prateleira, né? Então, ela
ela faz com que os alimentos tenham uma data de validade, de vencimento, um tempo de vencimento muito maior, né? E eu sempre falo, quanto maior o tempo que o alimento se mantém ainda dentro do vencimento, na prateleira, quanto mais longo o alimento tem, se compra um alimento e ele diz, ele vence em 2025, quanto maior é esse tempo, maior é o tempo que ele reduz a sua longevidade, a sua vida, tá? Então, atenção, alimento que dura muito na prateleira, pé atrás, isso não é boa coisa, tá? Porque é conservante, gordura vegetal hidrogenada, é uma combinação que não faz bem, tá bom? Então, o alimento vive bastante, mas você não comendo aquilo. Então, e qual que é o problema dessas gorduras de origem vegetal? A gente sempre ouve falar de ômega 3, né? Uma coisa que ficou muito em voga, como sendo uma gordura, é uma forma de gordura. O ômega 3 são ácidos graxos, né? Uma molécula de gordura, que estão vinculadas a efeito anti-inflamatório, promoção de saúde, diminuição, aumento do colesterol bom, diminuição do colesterol ruim, então tudo isso, né? Muitos efeitos benéficos. E existe também o ômega 6, que é um outro tipo de ácido graxo, que esse a gente não quer ter, esse é prejudicial, tá? O que acontece? Antigamente, na Idade da Pedra, antes da civilização industrial também, né? Nem tanto Idade da Pedra, Idade Média, antes da civilização industrial, a proporção entre ômega 3 e ômega 3 era de 1:1 ou 1:2. Então, tinha um pouquinho mais de ômega 6, mas era quase 1:1 com ômega 3. Hoje em dia, com a alimentação pós-industrial, essa proporção ficou completamente desregulada, chegando em alguns países a proporções de 1:10, entre ômega 3 e ômega 6, 1:20, dependendo da alimentação, ou seja, um excesso absurdo de ômega 6, tá? E isso está vinculado a muitas doenças inflamatórias, e inclusive doenças inflamatórias que são a base das doenças cardiovasculares, então, inflamações dos nossos vasos sanguíneos. Então, existem estudos que foram feitos mais para frente, porque, assim, os primeiros estudos que foram feitos, que falaram de colesterol, de excesso de colesterol, que isso era ruim e tudo, e que isso se tornou uma coisa depois conhecida, são estudos de associação. Ou seja, são estudos muito enganosos. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas foi feita uma espécie de propaganda naquela época que foi realmente, se a gente for olhar, não é uma boa ciência que foi feita. E os estudos que vieram depois, apesar de desmascarar isso, não entraram tão em voga, até por uma questão de lobby da produção dos óleos vegetais e das indústrias alimentares. Então, que tem um peso muito grande, como a maioria dessas linhas guias são americanas, a gente acabou absorvendo isso em todos os outros lugares do mundo também. E alguns estudos mostram que a troca de gordura animal por óleos vegetais aumenta a mortalidade, independente dos níveis de colesterol, tá bom? Então, essa questão do nível de colesterol no sangue é uma coisa extremamente questionável, tá bom? Extremamente questionável qual que é o valor disso na saúde, realmente. E uma coisa que se sabe é que não é o colesterol que a gente come, porque as gorduras de origem animal, elas contêm colesterol, né? Mas não é esse colesterol que ele vai ser absorvido e se tornar colesterol no corpo, tá bom? É diferente. O colesterol que a gente tem no corpo, como colesterol, ele é produzido pelo nosso corpo, no fígado, a partir de outros elementos, tá? E alguns elementos, por exemplo, a frutose, se sabe que aumenta o nível de triglicerídeos, aumenta algumas partes ruins do colesterol e não é nenhuma gordura, tá? O azeite estaria ok, Ana Joaquina. Então, assim, quais os óleos vegetais que não são problemáticos? O óleo de coco não é problemático, o óleo de oliva, né, o azeite, não é problemático, tá bom? As oleaginosas, no geral, não são problemáticas. O óleo de linhaça é excelente, né? Tem muito ômega 3, só que não é utilizável para a cozinha porque ele tem um gosto realmente muito forte, né? Ele tem um gosto amargo, quem já provou sabe, assim. Então, ele é super saudável, mas não se presta para preparar uma receita, um alimento com aquilo, né? Ele é mais como suplementação mesmo, tá bom?
Então, assim, eu sei que é difícil digerir tudo isso, tá? Porque a gente aprendeu desde sempre, desde que esses estudos, naquela época, fazem 60 anos, gente, 60 a 70, né? Entre a década de 50 e 60, foram publicados. Tudo ao contrário, a gente absorveu isso muito, né? Uma coisa que a gente continua aprendendo, apesar de estar provado que está errado. Mas o resultado dessas recomendações a gente vê na população mundial, né? Numa população que hoje em dia, em muitos países do mundo, tem mais de 50% de taxa de sobrepeso e obesidade. Ou seja, de cada 2 humanos, em grande parte do mundo, de cada 2, um está com sobrepeso ou é obeso. É bastante, entendeu? Países que têm um baixo índice de sobrepeso e obesidade, como aqui na Suíça, onde eu moro, que é um dos países que tem menor índice de sobrepeso e obesidade, tem 40 e poucos. É muito, é demais. Então, isso é resultado das recomendações que se criaram naquela época e que continuam vigentes até hoje, que as pessoas continuam acreditando nisso. Tá? Isso é um problema grave, né? O que eu não recomendo fazer? Eu não recomendo radicalismo, eu não recomendo a pessoa se tornar completamente rígida, de dizer, meu Deus, então agora eu nunca mais vou comer nada disso, porque isso gera estresse, que é pior ainda para a saúde. Então, assim, a questão é a gente ter uma moderação de forma que esse tipo de alimento que é danoso não faça parte do nosso dia a dia. Que a gente possa consumir isso em algum momento, com prazer, de vez em quando, com consciência de que nesse momento, então, agora eu vou comer o bolo e o docinho, enfim, o que for, mas que isso não seja não seja parte da sua rotina, tá? Esse é o ponto importante. Outro ponto, outra dificuldade que as pessoas têm é em como substituir, né? Existe muita substituição errada, então, por exemplo, trocar o trigo por outros alimentos que também contêm glúten, né? Apesar de que o trigo realmente, os outros cereais tendem a ser melhores, então, por exemplo, a aveia, o centeio, a não ser que você compre a versão sem glúten da aveia, ela normalmente tem glúten, o centeio também tem glúten, mas eles são melhores, em questão de índice glicêmico, de efeito no corpo, eles são melhores do que o trigo, não é o ideal, mas são melhores do que o trigo. Não é uma solução, o melhor seria reduzir mesmo, no geral. Então, assim, o ideal é reduzir esses alimentos, né? Não ter isso como parte da sua comida de todos os dias. E quando for comer, aí sim, comer com prazer, de vez em quando, com consciência, e aproveitando, sem se fazer senso de culpa, sem ficar apavorada com o que vai acontecer porque você comeu, sei lá, o bolo, o pão, ou o que for, uma bolacha que você comprou no supermercado, tá? Mas a questão é de não incluir isso no seu dia a dia, no que você come todos os dias. Substituir por receitas mais inteligentes, né, gente? O meu Instagram tá cheio de receita, eu adoro experimentar na cozinha e postar, e as receitas são receitas que não contêm esses alimentos vilões, as receitas que vocês podem olhar, todas as receitas que eu posto não tem esses alimentos dentro, então pode abusar lá. Então, o que dá para fazer já? Começar trocando o óleo vegetal. Trocar por quê? Por óleo de oliva, óleo de coco, por manteiga, por banha. É difícil, mas a verdade é que a banha é mais saudável do que o óleo vegetal, tá bom? De preferência, fazer uma troca por vez, né? Ou de forma geral, reduzir o açúcar, né? Tirar o açúcar, pelo menos, das bebidas, que você adiciona açúcar, então tirar esse açúcar adicionado. Procurar opções mais ricas de comida, então coisas da terra, coisas frescas, coisas variadas, não coisas que vão ficar, que você pode ter na prateleira por 5 anos e ela ainda vai estar igual, tá? Que isso não é comida mais.